Mensagem número 19, Ação de Graças, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27, onde Jesus diz, onde se descreve uma situação da qual Jesus participou, né? Então Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da existência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea, músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais muitas vezes há vítimas ignoradas, soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue ossanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras, padecerá injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro, experimentará o escárnio público, será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, sorverá fel sobre a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sob pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas, no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Bom, pessoal, essa passagem, se não é a mais famosa do Evangelho do Novo Testamento, é uma das mais famosas, né? Porque ela é que embasa aquele rito muito conhecido da Igreja Católica, que é a comunhão, né? Quando se vai fazer a comunhão, o oficiante, o padre, né? Ele cita essa passagem, né? E diz exatamente como está escrito aqui, né? Tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, né? Isso também se transformou nessa cerimônia tão importante dentro da Igreja Católica, porque de fato essa passagem ela tem um nível de profundidade, eu diria assim, infinito, né? Porque ela remete a quê? Ela remete a essa ideia exatamente de comunhão, né? Aí no caso era a comunhão dos discípulos, né? Dos 12 discípulos que estavam ali presentes nessa última ceia de Jesus, né? É a comunhão desses 12 discípulos com seu mestre. Ou seja, é a transmissão da mente crística aos discípulos, né? Jesus está como que fazendo ali uma cerimônia de iniciação, onde ele coloca seus discípulos, abre para os seus discípulos os horizontes da natureza divina e ilimitada que habita neles, de uma maneira totalmente direta, né? Ele sabia que iria morrer, né? Jesus, pelos poderes que tinha devido a ser um ser iluminado, antevia já os fatos que se sucederiam em breve, né? E que o conduziriam à crucificação.
Mas aqui Emmanuel nos chama a atenção, né, para o fato de que, embora ele antevisse a sua morte e o seu suplício, né, porque não foi uma morte comum, né, não foi uma morte tranquila, houve suplício, né, houve xingamentos, houve ofensas, houve tortura, né, ele foi chicoteado e tudo mais. Embora ele antevisse esses fatos, ele agradece a Deus a oportunidade de, primeiro, transmitir aos seus discípulos a essência do que é a mente crística, ou seja, em outras palavras, a essência da compaixão, do amor, da generosidade, da paciência, da tolerância, como também agradece ao fato de que a sua vida, a sua curta vida de 33 anos e a sua morte, que adviria em breve, ficariam como um caminho que conduziria os homens à verdade e à vida, como ele disse, ou seja, que conduziria os homens a um autoconhecimento pleno de sua verdadeira natureza e, consequentemente, ao desfrute da vida eterna, né? Daquela vida que traz a felicidade genuína, aquela felicidade que não tem fim, né? E aí Emmanuel destaca logo no início, né, um contraste entre esse agradecimento de Jesus e os agradecimentos mundanos que nós normalmente fazemos quando nos reunimos nas nossas festividades, nas nossas festas comuns, né? Ele diz que normalmente, e isso é verdade, né, a gente se reúne para se congratular por vitórias transitórias, por vitórias passageiras, por vitórias que dizem respeito ao mundo material, que Jesus chamava de um mundo de mamão, né? Ou seja, vitórias que muitas vezes trazem alguma cota de felicidade, mas que estão sujeitas à impermanência e que, portanto, trazem também no seu próprio bojo já os germes de uma infelicidade futura, né? De um sofrimento futuro, quando advierem as mudanças e aquelas vitórias se transformarem em perdas ou aquelas vitórias se transformarem em derrotas pelo movimento natural da vida, né? Então Emmanuel faz esse contraste aqui na mensagem, né? Ele mostra que Jesus dá um grande ensinamento quando pede aos seus discípulos que bebam daquele cálice que, segundo ele, simboliza o seu próprio sangue, né? O seu sangue que será vertido na crucificação. Quando ele convida os apóstolos a beberem, né, desse cálice, ele está fazendo um convite simbólico a que os discípulos sorvam da transmissão da sabedoria que ele está fazendo para eles naquele momento. Por isso que eu falei aqui no início que essa cerimônia é, na verdade, uma cerimônia de iniciação que Jesus faz com seus discípulos, né? Ele inicia os discípulos nos mistérios da vida eterna, mostrando que eles não deveriam temer sequer a morte, porque, em essência, somos todos de uma natureza luminosa que não morre, de uma natureza luminosa que não perece. Então, na verdade, a comemoração que Jesus fazia ali, a celebração, era uma celebração em nome da conquista da felicidade genuína e, consequentemente, daquilo que Jesus, por vezes, em várias passagens do Novo Testamento, chama de conquista da vida eterna. Era isso que ele estava celebrando, né? Por isso, apesar dele antever a sua própria morte, ele mesmo assim entra num estado de profunda alegria e de grande celebração, porque ele está celebrando a vitória da vida sobre a própria morte, né? Inclusive nos fatos que vão transcorrer no Evangelho, após a sua crucificação, 3 dias depois, ele, entre aspas, né, ressuscita, ou seja, aparece aos seus discípulos, conversa com eles e mostra que realmente aquela transmissão que ele fez a eles na cerimônia da última ceia era a transmissão de uma sabedoria que os conduziria à conquista da
felicidade genuína e ao despertar de todas as faculdades divinas que habitavam em potencial nos discípulos, né? Então, fazendo esse contraste, né, Emmanuel fazendo esse contraste das nossas comemorações mundanas com essa celebração divina da última ceia, ele diz que com Jesus, né, vemos um ato de graças que parece estranho à primeira vista. Ora, é natural que pareça estranho, porque nossas mentes estão operando de um modo comum, de um modo, né, absolutamente ordinário. Ou seja, nossas mentes estão operando naquele modo que Jesus chama de prestar serviços a Mamon, né? Estamos empregando nossa energia, ou a maior parte dela, para a conquista de bens materiais ou para a preservação da vida material, esquecendo-nos muitas vezes de que viemos ao mundo, antes de tudo, para crescermos espiritualmente, para progredirmos e avançarmos em direção à perfeição espiritual, né? Então é por isso que o ato de Jesus parece estranho à primeira vista, mas ele só parece estranho à primeira vista, porque quando refletimos profundamente sobre as verdades do Evangelho, percebemos que Jesus faz uma cerimônia de congratulação com seus discípulos às vésperas da sua morte, porque ele sabe que seu sacrifício supremo será o selo de uma mensagem de vida que atravessará os séculos e os milênios, porque nós estamos aqui 2020 anos depois de seu nascimento, falando dos ensinamentos que ele nos legou. E nós sabemos que, por mais paradoxal que possa parecer, o ápice da sua missão foi justamente a crucificação, porque foi ela que permitiu que 3 dias depois, na Páscoa, ele reaparecesse, mostrando ao mundo e, em particular, aos seus discípulos, que a vida continua, que a vida não termina com a morte, que morte não é oposto de vida, morte é oposto de nascimento. Pelo nascimento nós entramos na vida encarnada e pela morte nós saímos da vida encarnada, nós desencarnamos e reentramos na pátria espiritual, que por sinal Jesus sempre nos ensinou que é a nossa verdadeira pátria, né? Então é óbvio que ele estava também nos ensinando a nos congratularmos com o fato de sabermos que em algum momento também deixaremos a vida material. Mas ao invés de focarmos no fato de que vamos deixar a vida material, deveríamos focar no fato de que estaremos retornando à nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual, né, de onde nós partimos temporariamente para vestirmos um corpo carnal e para onde retornaremos para gozarmos da felicidade propiciada por todos os méritos que porventura tenhamos conquistado nessa vida, né? Então é por isso que o Mestre Divino, Jesus, dá ossanas ao Pai quando está próximo de partir em direção ao sacrifício supremo. E é curioso, né, porque Emmanuel então faz a descrição, a enumeração de tudo que Jesus passou nesses momentos que antecederam a sua crucificação, né? E primeiro, Emmanuel cita a solidão no Jardim das Oliveiras. Por quê? Porque Jesus pede a seus discípulos que façam companhia a ele durante a oração que ele se propôs fazer naquela noite, né, que antecedeu o dia da sua crucificação. Mas os discípulos, muito cansados com toda a movimentação do dia, dormem, né? E Jesus então fica ali como o único deles, o único do grupo que está desperto, orando em meio à solidão, né? Aí Emmanuel fala da injuriosa prisão, né? Que nós sabemos, né? Jesus, logo momentos depois aí da sua prece, foi preso, né? E levado a julgamento. Primeiro diante lá do Sinédrio judeu e depois
a Pilatos, que era a autoridade política, né, e policial da época, né? Em seguida, Emmanuel ainda fala da incompreensão de Judas, porque Judas não entendeu a mensagem de Jesus, não entendeu que ele estava falando sobre êxito num sentido espiritual e não num sentido mundano, e acabou traindo Jesus e entregando-o, né, àqueles que o procuravam para o matar, né? Então, só nessas 3 primeiras enumerações a gente percebe solidão, prisão injuriosa e injusta e traição de um de seus 12 discípulos, né? E mesmo assim Jesus estava ali reunido com eles na última ceia, dando graças ao Pai. Por quê? Porque além de toda a consciência que ele tinha da importância daquele momento no sentido da mensagem que ele iria deixar ao mundo, ele também, por ser um ser iluminado, já tinha superado há muitos eons passados a escravização ao ego. Não havia mais o domínio do ego em Jesus, não havia mais essa ideia, eu estou sofrendo, Judas me traiu, eles estão me prendendo de maneira injusta, eu estou sendo vítima de injustiça, né? Os meus discípulos me deixaram sozinho aqui, orando, solitário no Jardim das Oliveiras. Percebem que todas essas frases têm eu, né? Eu sozinho, eu preso, eu. Quando não tem mais eu, quando se superou o ego, esse sofrimento está completamente dissipado, né? E é por isso que nas outras enumerações que Emmanuel também aqui faz na mensagem, Jesus também não sofreu no sentido de que somente não se afligiu com isso que estava acontecendo, porque justamente ele era um ser que já tinha transcendido completamente o ego, já tinha transcendido completamente as preocupações mundanas, né? Portanto, ele, por exemplo, não tinha nenhum problema em que ele não fosse reconhecido, né, por seu próprio discípulo Judas como o Messias, né, o enviado divino que foi enviado ao mundo para libertar os homens do sofrimento e das aflições. Ele não se importava com isso. Ele não se importava também com esse outro fato, que não se importava no sentido de ser indiferente, porque os seres iluminados não são indiferentes, eles são sensíveis. Eles sentiam o que estava acontecendo, mas isso não trazia para ele sofrimento e aflição, porque prevalecia a sua ilimitada compreensão do que ele estava vivendo, né? Do que ele representava, né? E do que a sua missão representaria para o mundo. Isso estava acima de qualquer sofrimento ou de qualquer aflição, né? E é por isso que ele não vai sofrer também ao ver-se negado por Simão Pedro, né? Porque Pedro, extremamente amedrontado no dia da crucificação, com tudo que estava acontecendo, ao ser perguntado se ele era discípulo de Jesus, ele disse não. E ele foi perguntado 3 vezes, e 3 vezes ele negou, né? Mas Jesus também não se abala diante disso. E não se abala também diante do que Emmanuel chama aqui o escárnio público, né? O povo, né, ali seguindo aquelas lideranças farisaicas, né, aquelas lideranças religiosas de fachada, porque não eram religiosos de coração. Esse mesmo povo, né, incitado por essas lideranças, passou a manifestar um ódio gratuito durante a crucificação de Jesus e a manifestar também aquela satisfação que muitas vezes a gente vê nas massas, né, quando elas veem alguém sofrendo, alguém sendo chicoteado, né, alguém ali sendo humilhado, e as pessoas, de um modo geral, têm uma tendência a entrarem num verdadeiro estado de euforia, né, por ver o sofrimento alheio, né? Então Jesus experimentou isso também, esse escárnio público, mas também não se abalou diante disso, assim como não se abalou diante da escolha que foi feita quando Pilatos pergunta ao povo, né? Porque Pilatos, que era um romano, que não tinha nenhuma preocupação religiosa, né? Sua preocupação era apenas política, econômica e militar,
ele percebe que Jesus não tinha cometido qualquer crime, muito pelo contrário, ele percebe inclusive que Jesus era um ser especial, né? E aí ele tenta, numa última cartada, ver se consegue se livrar daquela pressão popular pela crucificação de Jesus. E ele pergunta, vocês não querem trocar a crucificação de Jesus pela crucificação de Barrabás, que era um revolucionário judeu, né, que tinha assassinado várias pessoas em prol da libertação do povo judeu do jugo dos romanos? Mas o povo diz, não, nós queremos Jesus, porque o povo estava totalmente hipnotizado, né, pelas lideranças religiosas malignas da época, né? E eles escolhem Jesus, né? Então é por isso que Emmanuel fala aqui que Jesus foi preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, mas isso também não afeta Jesus, né? E nem mesmo a coroa de espinhos que cravaram em sua cabeça, o abandono, né, os insultos, a condenação absolutamente injustificável, porque ele não tinha cometido nenhum crime, mesmo diante das legislação da época, né? Mas diante de tudo isso, ele não manifesta qualquer tipo de desequilíbrio, ele não exprime nenhuma reclamação, né? Ele vivencia serenamente tudo o que acontece, inclusive a sua crucificação entre dois malfeitores, e ao final, como nós sabemos, agradece, né, dizendo: obrigado, meu Pai, porque tudo está consumado. Então vejam que esse agradecimento de Jesus, ele contradiz completamente a nossa lógica mundana, né? Como agradecer tanto sofrimento? Na nossa lógica mundana isso não faz o mínimo sentido, né? Mas Emmanuel explica na conclusão da mensagem que a mente de Jesus operava numa lógica muito superior, que é a lógica dos valores eternos do Espírito, né? Então Jesus estava olhando para aqueles seres que o maltratavam, na verdade com compaixão, né? Compadecido de sua ignorância, compadecido do karma negativo que estavam criando, inclusive por estarem emanando energias tão negativas durante a sua crucificação. Era isso que provocava em Jesus, por assim dizer, uma tristeza, né? Uma tristeza pela ignorância e pelo sofrimento que ele já antevia daqueles seres que o maltratavam, né? Ou seja, a visão de Jesus é a visão daquele ser que olha do alto, né? É daquele ser que não se perde em preocupações pequenas. E é por isso que Emmanuel conclui a mensagem dizendo: não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne. Isso nos lembra o quê? Nos lembra o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Precisamos desenvolver sabedoria e lucidez para saber o que é que devemos cultivar e o que é que devemos abandonar, para que não sejamos como aquela turba infeliz que comemorou a crucificação de Jesus. Porque a verdade é que a cada momento em que nós, como espíritas, né, e consequentemente como cristãos, deixamos que a nossa motivação de prática espiritual se arrefeça, né, se amoleça, nós estamos, de uma certa forma, fazendo a mesma coisa que Judas fez com Jesus, ou seja, é uma traição ao mestre, né? Por quê? Porque como discípulos é como se a gente tivesse feito um voto de praticar os ensinamentos, né? De utilizar toda a nossa vida e todas as circunstâncias da nossa vida para a prática espiritual. Então, é preciso que nós nos mantenhamos focados nisso, concentrados nisso, para não trairmos, né, os votos que fizemos ao aderirmos, né, a essa doutrina esclarecedora que é a doutrina espírita, né? E, portanto, devemos permanecer todos os momentos da nossa vida agradecendo os recursos, né, com que Deus nos aprimora, como diz Emmanuel, para a beleza da luz e para a glória da vida.
sabendo que essa vida não é aquela vida pequena que a nossa mente ordinária conceitualiza, mas a vida eterna, a felicidade genuína que Jesus nos propôs.